Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de cura e libertação realizados por Jesus. Hoje nós vamos estudar o 10º milagre. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Introdução do nosso estudo. Jesus, em seu ministério, realizou muitas curas de pessoas cegas, surdas, mudas e paralíticas. Talvez a mais notável destas curas e milagres foi a de um homem paralítico, que foi levado à presença do Senhor através do telhado de uma casa. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura de um paralítico em Cafarnaum. Vamos usar como texto base o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 5, do versículo 17 ao 25. Lucas 5, 17 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes que o que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Na narrativa do texto bíblico lido, Lucas capítulo 5, versículos 17 ao 25, no primeiro ponto desta narrativa, Jesus ensina sobre o reino de Deus aos discípulos, mestres e fariseus que estavam naquela casa. Jesus estava numa casa ensinando aos seus discípulos, mestres e fariseus, vindos das cidades das regiões da Galiléia, Judéia e também da cidade de Jerusalém. Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. E diz a palavra que
que a unção de Deus Pai estava sobre Jesus para realizar curas e milagres. Homens então levam um paralítico à casa onde Jesus ensinava. Homens, amigos do paralítico, sabendo que Jesus estava na casa ensinando sobre o reino de Deus, levaram o paralítico até a casa para apresentá-lo diante do Senhor Jesus em busca de sua cura. Na sequência, os homens desceram o paralítico pelo telhado à presença de Deus. Devido à multidão que estava na casa, o acesso dos homens que conduziam o paralítico à presença do Senhor Jesus foi dificultada. Então, eles resolveram colocar o homem paralítico diante do Senhor pela parte de cima da casa. Destelharam a casa e desceram o paralítico numa maca, sustentada por um conjunto de cordas à presença de Jesus. Ora, neste ponto, Jesus, então, vendo este esforço, ele perdoa os pecados do paralítico e ordena-lhe a andar. Jesus, então, vendo uma grande fé do paralítico e também dos homens que o levaram à sua presença, perdoou os pecados do homem paralítico. Este ato de perdão dos pecados provocou, então, uma revolta nos escribas e fariseus, que acusaram Jesus de cometer uma blasfêmia, pois somente Deus pode perdoar pecados. E para eles, Jesus não era Deus, não era o Filho de Deus. Mas Jesus, em sua onisciência, conhecendo o que se passava no coração dos escribas e dos fariseus, disse-lhes que ele, Jesus, como filho do homem, tinha toda a autoridade, não só para perdoar os pecados do homem paralítico, mas também curá-lo. E assim ordenou ao paralítico a se levantar, tomar o leito e andar. Diante da ordenança do Senhor Jesus, o homem se levantou, tomou o leito e foi para sua casa com seus amigos, glorificando a Deus, e todos que viram este milagre deram glória a Deus. Esta é a narrativa explicada do texto bíblico lido de Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 25, que narra a cura de um homem paralítico em Cafarnaum, realizada pelo Senhor Jesus. Mas quais ensinamentos contextualizados nós podemos, então, aprender deste episódio da cura do paralítico de Cafarnaum? Em primeiro lugar, nós devemos aprender que a fé do paralítico e de seus amigos chamou a atenção de Jesus. A ação dos homens que carregaram o paralítico à presença de Deus através do telhado de uma casa chama a atenção de Cristo, a fé, considerando que estes homens não mediram os esforços físicos ou de ordem espiritual para buscar ao Senhor. E não só estes homens que carregaram o paralítico, mas o próprio paralítico. Estes homens não desistiram diante dos obstáculos.
Ou seja, a multidão que estava na casa não permitia que eles entrassem pela porta da frente. Então, eles demonstrando perseverança e na condição de uma fé sobrenatural e inabalável, buscaram a presença de Deus, do Senhor Jesus, o Filho do Homem, crendo que ele curaria o paralítico. E, por conseguinte, estes homens e o próprio paralítico alcançaram as bênçãos do Senhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. E agora você deve prestar atenção, porque eu vou repetir este versículo 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ainda neste capítulo, melhor dizendo, no capítulo 10, no versículo 36 e 38, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 36 ao 38 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, aqui nós temos uma demonstração que Deus se agrada da fé, daquela fé sobrenatural, daquela fé que contempla a dimensão sobrenatural, uma fé inabalável, e que Deus também se agrada da perseverança, da resiliência, ou seja, da resistência a uma adversidade. Aqueles homens não desistiram, não mediram esforço, levaram o paralítico à presença de Deus, crendo pela fé que eles seriam abençoados pelo Senhor, e assim ocorreu. E assim nós também temos que praticar, ser pragmático com relação à nossa fé e à nossa perseverança. Um segundo ensino é sobre a salvação física e espiritual, que ela só tem uma fonte, é em Deus. Não tem outra fonte de vida eterna, não tem outra fonte de salvação. Deus é a fonte de salvação para a humanidade. Não existe outro mediador entre Deus e as pessoas, a não ser o Senhor Jesus. Deus concede a salvação, não só física, mas sobretudo espiritual. Jesus, em primeiro lugar, neste episódio, concedeu a cura espiritual daquele homem, perdoando os pecados do paralítico. Ou seja, sua salvação da condenação eterna, longe do céu e de Deus. Esta é a condenação eterna, longe do céu e de Deus. Então Deus livrou aquele homem, perdoou seus pecados. E posteriormente, Jesus concedeu a cura física, ordenando ao homem a se levantar, tomar o seu leito e andar. E assim ocorreu. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, pois ele é a única
fonte de salvação e vida eterna. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ao qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é a única fonte. Jesus é a única fonte de salvação e vida eterna para a humanidade. Concluindo então o nosso estudo de hoje. Neste estudo, contemplamos uma grandiosa e inabalável fé de homens que não mediram esforços para alcançar a presença de Deus. Constatamos que o poder e a autoridade de Jesus são absolutos e, como resultado da perseverança em buscar ao Senhor e da fé manifestada, o paralítico de Cafarnaum não só recebeu a cura física, mas também a cura espiritual, demonstrando que a fonte da salvação da humanidade, da condenação eterna, está exclusivamente concentrada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Necessário é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, do conjunto de milagres de cura e libertação realizadas pelo Senhor Jesus, nós vamos estudar o milagre de número 11. Jesus cura a mulher com fluxo de sangue. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isso se Deus permitir.